Olá, hoje vamos fazer uma blusa com zíper na cava. Para pôr zíper na cava é uma cava raglan. Então, fiz a parte das costas, agora estou fazendo a parte da frente. O zíper vai ser no lado esquerdo da frente. A parte das costas eu fiz 120 carreiras. Aqui eu já fiz a barrinha e vou chegando próximo a 120, aí a gente faz o início para o zíper. Cheguei em 116 carreiras. Agora, no lado em que vai receber o zíper, eu vou fazer um remalhado de 2 pontos. Remalho esses 2 pontos para a base do zíper, porque esse zíper vai aparecer a parte do dente, a parte central do zíper em si. Se eu não faço essa base aqui, começo a colocar o zíper ali, embaixo ele vai formar um defeito. Então, antes de começar a diminuição da cava, eu já faço esse tipo de pezinho para engatar o zíper. Quanto antes? Eu sempre começo a costura da cava de manga raglan, não na própria diminuição, eu começo a costura um pouquinho mais para baixo. Então, no caso aqui, eu fiz 4 carreiras antes. Pode deixar até mais, dependendo do jeito que você costura. Porque é preferível uma cava raglan maior do que uma que fique pegando embaixo do braço. Faço as 4 carreiras que faltam. Que faltavam para 120, que é quando começamos a fazer as diminuições na parte das costas, e começo a diminuir. Posso desmarcar, zerar o marcador, ou deixar assim, porque ele é múltiplo de 4 também. Aqui eu estou fazendo diminuições de 2 de cada lado. Eu uso o transportador grande. De repente, não tenho o transportador grande. O que é que eu faço? Uso o transportador pequeno várias vezes. Por exemplo, eu fiz a diminuição bem para dentro. Eu deixei 4 agulhas, pego as próximas 2, transporto fazendo a diminuição. Agora, eu trago essas agulhas que eu deixei na lateral para preencher esses vagos aqui. Então, eu já fiz uma diminuição aqui, só que ela ficou bem para dentro. Essas 4 agulhas na lateral é para a costura do zíper e também porque fica bonitinho, fazer uma borda em todas as cavas. Não é só nessa parte que eu vou fazer, em toda a blusa vai ser feito assim. Deixo 4 agulhas na lateral, transporto 2 pontos e depois vou trazendo as agulhas para perto, os pontos para perto para preencher as agulhas vagas. Ou faço com o transportador de 6, pegando, transportando todas as 6, só agrupando uma em cima da outra, apenas 2 agulhas. Isso depende de cada um. Vou fazer diminuições a cada 4 carreiras. Nova diminuição, deixo 4, transporto 2. O pezinho eu só coloquei no lado que vai ser posto o zíper. O pezinho, esses 2 pontos que foram remalhados, só vai ser no lado que tem o zíper. Caso o modelo da tua blusinha seja com zíper nas 2 cavas, também dá, né? Também fica bonitinho. Aí, você faz o pezinho aqui no lado direito também. Ficaria bem interessante mesmo, dos 2 lados. E é um zíper que não é aberto embaixo. O zíper é zíper normal.
mas não é invisível, é um zíper com dentes mesmo visíveis. E bem enfeitado, porque é uma blusa infantil, e blusa infantil não pode ser uma coisa muito séria, né? Eu vou fazer com o transportador grande para mim, porque agiliza mais o meu serviço, fica mais rápido. E já deu para entender como fazer a diminuição com o transportador pequeno. Antes de continuar indo com a diminuição, eu vou contar. Eu já tenho a parte das costas feitas. Então, eu vou contar quantas diminuições foram feitas atrás. (16 diminuições. A frente, em manga raglan, sempre recebe uma diminuição a menos. Então, eu fiz 16 atrás, na frente, 15. Então, eu vou fazer 15 diminuições. Mas, o decote na frente não é um decote assim. Cheguei lá e terminou. Não é reto, ele é arredondado. Então, eu preciso começar esse arredondado antes de terminar de fazer as diminuições, certo? Quanto antes? Normalmente, 3 diminuições antes. Então, a frente receberá 15. 3 diminuições antes. Quando estiver na 12ª diminuição, eu começo a fazer o redondinho do decote. Então, eu vou contar as diminuições até chegar em 12. Deixa eu contar para não me perder. E essa é a 12ª diminuição que nós fizemos. Então, o que eu faço agora? Primeiro lugar, carro em suspenso. Coloco ele no suspenso, porque agulhas vão ficar em suspenso lá. Conto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos. As demais em suspenso. Carro à esquerda, elevo um. Carro à esquerda, elevo o outro. Essas são as elevações para o arredondado do decote. Continuo fazendo diminuições. Aqui vai uma. Caso precise, caso o teu trabalho esteja formando uma bola ali, uma bolsa ali, coloca o peso. Mais outra diminuição. Percebe que está ficando próximo demais ali e a próxima diminuição vai ficar sem esses 4? Não tem problema. Essa diminuição nós vamos somente transportar um sobre o outro. E elevo o último ponto. Então, já fiz um lado. Agora, vou com o carro para a esquerda. Eu poderia ir levando o carro para a esquerda com fio, só que para mim aqui acabou meu novelo justo aqui. Então, eu vou deixar esse fiapo para o lado e vou iniciar no outro lado com linha de outro novelinho. Baixo 14 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
14 ou 14, tanto faz. Continuo com o carro em suspenso. Venho para a direita e levo um. Só que agora a minha diminuição vai ser feita com o carro à esquerda, que é onde completa a quarta carreira, sempre. Continuo elevando, próximo ao decote. Diminuição. E a última diminuição. Elevo, tiro do suspenso e trago o carro. Corto o fio, tiro com linha de outra cor. Frente com o arredondado feito. É um arredondado pequeno, porque com abertura aqui na cava, com zíper aqui, não precisa ser um decote muito grande para passar a cabeça, porque abre o zíper e veste a blusa sem problema. Até passa bastante fácil a blusa, a cabeça pela blusa, pelo decote da blusa. Certo? Agora, vamos para a manga. Como calcular quantos pontos pôr na manga? Já tenho as costas. Costumeiramente, faz-se as costas primeiro. Então, já tenho a parte das costas, dobro pela metade. Aqui foram 100 pontos. Dobro pela metade, então a metade seria 50. Vamos dobrar mais uma vez. Está razoável esse tamanho de punho para esse tamanho de blusa. Caso não esteja, que não consiga nem ver que passe uma mão, você vai aumentando até você achar que passa a mão dessa pessoa. Como é uma criança, não posso fazer um punhão muito largo. Então, vou fazer com 50 pontos, que é a metade da minha parte das costas. Dividi pela metade, dobro, percebo como é que ficou esse punho. Está um punho apertadinho, que é o que deve ser um punho para manga de criança. Vou pôr a metade, então, 50 pontos. Depois de fazer o punho, eu posso aumentar aqui, como eu costumo sempre aumentar internamente alguns pontos, para que ele fique punho apertado e a manga um pouquinho mais larguinha, mais quantias para cima, certo? Fazendo a manga. 50 pontos para a manga, fiz a barrinha. Agora, fiz 20 carreiras, que é a mesma quantia de carreiras que eu fiz na parte das costas da blusa, e eu achei suficiente. Caso queira fazer mais, também não tem problema. Faço 2 carreiras e aumento. Vou fazer 10 aumentos na parte logo após o punho, para ele ficar mais largo em cima e o punho mais apertado. Pode-se fazer esses aumentos internos também na parte da blusa. Aí ela fica mais bufante, enquanto que o punho, ou a barra, aperta mais. Dez aumentos... Opa, aqui caiu um ponto. 10 aumentos, 5 de cada lado. Só que eu vou fazer interno, bem interno. Então, praticamente a cada 4 agulhas, uma vai ser aumentada.
Agora, para não ficar um buraquinho ali, preencho com uma laçada da agulha lateral. Essa manga vai ser listada em duas cores. Eu vou pôr verde e um rosa. Só que essa verde que eu estou trabalhando aqui, ela não é da mesma espessura que a lã principal, que é a lã de fundo. Então, o que que eu fiz? Coloco junto para trabalhar uma linha de costura. Eu estou usando uma que é mais ou menos parecida, é a mais parecida que eu tinha com a linha verde. Então, eu coloco as duas para trabalhar junto, ela já me dá uma grossura, uma espessura maior e uma firmeza maior, porque se eu fizer sem o fio, ou digamos uma linha mais fina aqui, a verde bem mais fina, ela vai formar ondas, e isso não fica muito legal na hora que está se fazendo um trabalho. Então, eu preferi colocar uma linha de costura. Se fosse uma linha mais fina, a verde que eu tinha mais fina, colocava uma mercê crochê ou algum outro para equiparar a espessura da linha principal. Aumentos laterais, eu vou fazer a cada 10 carreiras. Então, meu marcador de carreiras, quando chegar em 10, sempre eu aumento. E as listas eu vou fazer de 6 em 6 carreiras a troca da linha. A mesma coisa que a linha verde, eu tenho essa rosa aqui, esse salmão, que também eu estou usando um fio de costura, para ele ficar uma regulagem boa na máquina, não sobrar, não ficar muito fina e não notar que é uma lã de espessura diferente. É bom sempre fazer com o mais próximo possível, porque senão ela fica mescladinha. Alguém me perguntou como fazer a troca de linha quando estou fazendo o listado. Não tem mistério nenhum. Aqui eu tenho 4 antenas, porque eu tenho o trocador de cores e eu deixo a antena do trocador. Mas, normalmente a máquina vem, a normal, com 2 antenas só. Então, se eu tenho 3 cores, assim como aqui no caso, a preta, a verde e a salmão, eu deixo 2 na antena e uma eu fico com ela na mão. Ou, como é o meu caso aqui, eu fico com 2 na mão e uma na antena, porque a preta é muito grossa e ela repuxa. Então, eu prefiro trabalhar com ela na mão, fazendo a minha mão de antena, para que ela não repuxe os últimos pontos quando eu termino a carreira. Ela não dê aquele solavanco e acabe desmanchando os pontos assim no final. Se você tem apenas 2 cores em um cone bom, deixa as 2 na antena e vai trocando. O lateral, abre um, deixa um fio na esquerda, engatando no final da máquina, ele tem um engatezinho, e o outro na lateral direita, também tem um engatezinho ali, e trabalha normalmente. Se você tem mais cores do que 2, numa antena normal, deixa no chão, uma para um lado, outra para o outro. Às vezes é bom ter em caixinhas.
Eu costumo colocar em caixinhas. Quando é fio de costura, assim, eu deixo ele dentro de uma caixinha porque ele fica pulando na medida que vai indo. E pode engatar no pé da cadeira, no pé da mesa, no pé do banquinho, no pé... e ir longe, e alguém pisa em cima, enfim. Então, é melhor deixar numa caixinha. Certo? Eu vou fazendo as listas e os aumentos até chegar à medida da minha manga. Como eu já fiz a primeira manga, eu sei que foram 118 carreiras. Porém, essa manga aqui vai ter a mesma diminuição antes da diminuição. Vai ter aquele remalhado de 2 pontos antes de chegar à altura de fazer a primeira diminuição. Então, 118 menos 4, 114 carreiras. Eu vou continuar fazendo as listas até lá. Cento e 14 carreiras, agora é hora de fazer aquele remalhado pro pezinho do zíper. Chego até 118. E começo as minhas diminuições. Manga raglan tem conta, mas eu vou simplificar a forma que nós fazemos as diminuições, eu vou simplificar sem conta. Porque tem muita gente que diz que não gosta de fazer contas, só que às vezes precisa. Então, simplificando. Eu tenho quantas diminuições nas costas? 16. Fiz diminuições de 2. Então, na máquina, na cama da máquina, no trabalho que eu tenho, eu vou contar 16 diminuições de 2 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esses pontos eu vou precisar diminuir de um lado da manga. Conto no outro lado também. 2, 4, verão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Porém, na frente, eu fiz um arredondado com uma diminuição a menos. Na manga, também eu vou precisar fazer de um lado 15, do outro lado 16. Olha a quantia de pontos que sobrou aqui no meio. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos. Essa quantia é o que vai sobrar lá em cima, perto do pescoço. Está uma quantia boa para essa blusa aqui? Sim. Para blusa de adulto, isso é pouco. Então, se eu tenho uma blusa de adulto, naturalmente, essa quantia de pontos aqui na base também vai ser maior. Não vai ser apenas essa que nós temos aqui, são 80, eram 80, agora são 78, porque nós remalhamos aqui 2 pontos. Numa blusa de adulto, você vai ter mais pontos também, mas para essa criança aqui, 80 pontos na altura que nós começamos a cava está razoavelmente bom. Portanto, todas as diminuições vão ser feitas de 2, como nós fizemos a frente e as costas. De 2 pontos, 2 de cada lado. Vou fazer diminuições da mesma forma que nós fizemos na frente, que eu mostrei. Com o transportador grande, transporto 2, deixando 4. Ou com o transportador pequeno, deixo 4, transporto 2, depois mais 2 vem para o lado,
e 2. Certo? E continuo fazendo listas. As diminuições vão ser feitas a cada 4 carreiras, como fizemos nas costas e na frente. Hora da diminuição. Não dá para se perder agora na troca de cores. Por isso, eu zerei o meu marcador de carreiras para que as diminuições sempre sejam feitas a cada 4 carreiras, ou seja, 4 na 8ª, na 12ª, 16ª e assim por diante. Que daí eu presto só atenção aqui na máquina para as listas e no marcador de carreiras para as diminuições. Vou fazendo diminuições na cava até chegar a 15. Eu tenho 16 na parte das costas. Na parte da frente eu fiz 15. Na manga eu também tenho que fazer até 15. Porque eu vou precisar fazer o arredondadinho, que comporta mais uma para as costas e menos uma para frente, certo? Essa é a minha 15ª diminuição. O que que eu faço? Primeiro, tiro todas as linhas que eu não vou mais precisar daqui. O arredondadinho vai ser feito parte da frente para cá, parte das costas para o lado esquerdo. Levo o carro para a esquerda. Divido o meu trabalho da seguinte forma. Eu vou precisar de 10 pontos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos para esse lado das costas, o restante que eu tiver, deixo em suspenso. Máquina em suspenso, venho para cá e levo um. Está na hora da minha diminuição. Continuo elevando, mais uma, mais 2. Tiro o carro do suspenso e trago ele para a direita. Então, eu fiz mais uma diminuição e mais 4 carreiras, que são as que eu preciso para a parte das costas. A frente, não preciso fazer mais do que uma aqui. Tiro com linha de outra cor. Aqui eu tenho a manga colorida, a parte da frente e costas lisa. Então, eu tenho uma blusa terminada. Vou fazer o acabamento. O que que eu faço? Primeiro, eu coloco a frente, onde vai ficar o zíper aberto. Pego a frente, o lado que foi feito aquele pezinho para engatar o zíper, aqueles 2 pontos que nós remalhamos para pegar o zíper, esse lado fica bem num canto. Não preciso chegar lá no final da máquina, mas que não seja aqui no meio.
coloco todos os pontos de novo para a máquina. Frente colocada. Agora, eu pego o lado da manga que tenha a curvatura para frente e para as costas. Coloco o lado da frente correspondente. Parte das costas. E a outra manga. Se eu achar que eu tenho muitos pontos, principalmente na parte das costas, eu posso fazer um acumulado aqui em cima, para diminuir um pouco na altura do decote. Poderia fazer isso antes de colocar a manga aqui, mas a mesma coisa na parte da frente. Eu vou fazer alguns acumulados. Por quê? Eu tenho muito ponto e vou ter uma abertura, então eu não preciso ter toda essa quantia de pontos para fazer a passagem da cabeça, no caso aqui, né? Como eu acumulei, eu tenho que levar essas agulhas, que fiz a diminuição interna, eu tenho que levá-las aqui para o final. Então, transporto para o final. Poderia ter feito isso, deveria ter feito isso antes de pôr a outra manga, mas sabe aquela coisa? Então, agora eu tenho que transportar a manga também. Isso quando você faz acabamento em cima, que é posto novamente a blusa para a máquina. Quando é feito acabamento avulso e costurado, na hora que você está costurando, você diminui, você junta um pouco a malha antes de costurar, que daí ela faz um tamanho menor para o decote. Como nós vamos fazer aqui um enroladinho, aquele decote que o acabamento enrola, que vai ficar charmosíssimo, vai pouca linha, e como eu estou fazendo uma economia de linha, preciso fazer também um acabamento menor. Diminuir 4 pontos nas costas, 4 pontos na frente. Ele parece pouco, mas ele faz diferença sim.
Feito. Agora fazemos o enroladinho. É um acabamento bem fácil, rápido de fazer e fica bonito. Tudo que a gente precisa. Na mesma regulagem que eu teci a malha, eu faço o enroladinho. Fiz 14 carreiras. Agora eu vou fazer mais uma em regulagem bem alta, porque eu vou remalhar da direita para a esquerda, sem fio. E assim a blusa com o acabamento enroladinho em cima. Vou costurar e depois nós colocamos o zíper juntos. Fiapos assim não podem ficar. Então, antes de colocar o zíper, colocar esses fiapos num acabamento. Qual? Um chulhadinho. Pega um fio fino, um fio da cor principal e faz um chulhadinho, segurando os fiapos todos bem na margem, que depois eles vão ser encobertos pela costura do zíper. Se você deixa ele avulso assim, ele solto, ele aparece. Para costurar o zíper, primeiro mede-se o tamanho. Esse tem 18 centímetros de zíper. Metade desse final aqui vai ser encoberto para dentro da blusa. Se por um acaso a minha medida for um pouquinho maior, eu não tenho de 20 para usar aqui. Então, se ele for um pouquinho maior, eu deixo escondido também esse terminal. Como o meu caso aqui, ele vai dar justo. Então, o terminal vai aparecer e em cima também a cabecinha dele não vai ter problema. O que eu faço? Direito do zíper também. Direito é onde tem o engate aqui, o puxador. É um zíper comum, não é um zíper de abrir. Eu verifico antes de colocar se ele está funcionando. Se ele não estiver, tem que trocar ou colocar um azeite aqui no meio, um azeite desses de lubrificante de máquina ou aqueles seco. Coloco pelo direito. O acabamento em cima, como nós fizemos enroladinho, não vai poder ser... o zíper não chega até lá, ele chega até o final da manga. O enroladinho é acabamento que fica solto. Pego a pontinha dele, não bem no final. A pontinha dele é quando sai do terminal. Esse carrinho do zíper, aonde ele termina aqui em cima, eu coloco um alfinete. Ele está direito do zíper para o direito da blusa. Faço a mesma coisa na ponta.
deixando o rebite aqui no final aparecendo. Estico, alfineto, bem na última agulha que nós fizemos o arremate, aqui, bem na última agulha. Vou alinhavar, aqui também se precisa, porque o zíper é durinho, o tecido dele é durinho, e a malha aqui é molenga, então é bom alfinetar bem, alinhavar e depois costurar na máquina. Posso costurar um lado, verificar e depois pregar a outra parte também. Fecho a blusa assim, pontinha do zíper embaixo. Lembram aqueles 2 pontos que nós deixamos tanto na manga quanto na parte da frente? É justamente para acomodar esse tipo de acabamento aqui. Que eu preciso ter esse espaço na blusa já estabelecido para que quando eu coloque o zíper ele tenha aonde encaixar. Primeiro, alfineto embaixo, onde terminou a frente, alfineto em cima e nos meios. Na última agulha também. Não posso costurar ele aqui no meio, por exemplo. Não, eu tenho que usar a última agulha como apoio para a costura. Depois que eu alfinetei, alinhavar. Depois, passar ou na máquina de costura ou fazer com a agulha e uma linha bem reforçada em ponto atrás. Certo? Eu vou fazer o alinhavo e costurar. A minha eu vou costurar na máquina. E aqui, depois de costurado o zíper, abre e fecha normal, ele abre até embaixo, mas ninguém deixaria um zíper aberto assim enquanto usa. É só para facilitar a colocação da cabeça, quando a circunferência do decote aqui é menor, ou para charme mesmo. Como eu queria mostrar esse modelo, eu vou dizer que seja para charme. Aqui dá para notar a diminuição longe, com 4 pontos, ela fica esse desenho bem bonito na cava. Aqui na malha mais escura não dá para notar, mas ela fica muito bem. Às vezes, fazer com o transportador de 2 parece demorado, parece, eu vou fazer mais na beiradinha para ser mais rápido. Mas olha a diferença que dá. Dá um detalhe charmoso, bonito e valoriza o trabalho. A mesma coisa aqueles pontos que nós aumentamos aqui, logo após o punho. Ele dá um volume maior e diferencia uma manga simplesmente reta, sem aumentos nenhum, de uma manga um pouquinho mais bufante, porque normalmente punho precisa ser mais apertadinho. E se eu faço muito largo, ele já desmenguela tudo com o uso. Então assim ele tem uma beleza a mais. É um trabalho a mais? Sim, mas ele rende mais para você, tendo um trabalho melhor apresentável. Então, essa foi uma dica de colocar zíper na cava. Alguém me pediu sobre o acabamento, se precisa fazer um acabamento especial quando coloca zíper. Dessa forma que nós fizemos aqui, não, porque nós colocamos direito do zíper com direito da malha e costuramos ele, então o acabamento mesmo, o zíper forma acabamento. Porém, se for outro tipo de colocação, uma frente, por exemplo, ou uma malha mais fina, isso aqui foi feita na 8, não é uma malha fina, é a grossa, mas digamos que seja 2 fios, aí seria bom fazer um acabamentozinho sim. Que tipo? Aquele remalhado 2 vezes
já o remalhado aqui na lateral já me dá um pouquinho mais de firmeza para não enrolar o zíper para dentro, porque o zíper é mais pesado do que a malha, no caso de ser 2 fios. Aqui eu fiz enroladinho em cima de gola, porque eu tinha pouca linha. Mas se for uma barrinha igual a essa que nós fizemos no punho, como acabamento lá em cima, o zíper poderia chegar até a pontinha desse acabamento ali. Então, o zíper sendo posto por último, já teria o acabamento em canelado lá em cima. Então, ele chegaria até a ponta. Aqui ele não pode chegar até a ponta porque a ponta enrola, certo? Viradinha a pontinha para dentro e bem encaixado aqui embaixo. Aquele pezinho que nós demos, aqueles 2 pontos remalhados, acomoda justamente as 2 laterais do zíper, ok? Sempre me perguntam sobre medidas e esquemas. Eu não gosto de fazer esquema para dar de mostra, por exemplo, olha, tantos centímetros deu isso daqui a minha blusa. Por quê? Mudando a linha, aqui eu fiz na 8. Se você vai fazer uma linha mais fina na regulagem 6, não vai dar essa medida. Então não adianta eu te dizer, faça igualzinho ao que eu fiz aqui, que você vai ter uma blusa igualzinha a essa. Isso é mentira. Eu faço por medidas, não faço por tamanho de pessoa. Então, o quadril dessa blusa deu 74, ou busto, né, porque não chega no quadril. 74 centímetros, comprimento total 45, comprimentos até a cava 30, a manga 30. Eu coloquei 100 pontos para essa blusa na regulagem 8. Se você colocar 100 pontos em outra malha, em outro tipo de linha, não vai ser a mesma medida. Então, se você quer esquema, eu vou deixar a imagem parada. Ok? Nosso trabalho, então, para hoje é esse. Bom trabalho!